Então vamos lá? Sempre que a gente fala aqui de investimentos e etc., a gente ignora uma parte muito importante desse investimento, que é não considerar o fator tempo em virtude dos aportes. Então eu vou mostrar para vocês aqui a verdadeira fórmula da riqueza, mas antes disso eu vou precisar voltar um tempo aí na história para a gente conhecer um cara muito importante que mudou a história da humanidade de certa forma, chamado Vilfredo Pareto. Ele que viveu de 1848 a 1923, era um economista e sociólogo italiano. Quando ele foi observar a distribuição de terras da Itália, ele percebeu que a renda e a propriedade na Itália eram distribuídas de forma extremamente desigual. E aí todo mundo compreende, né? Mas 20% dos proprietários tinham acesso a 80% das terras. Uma grande diferença quando você pensa em termos de distribuição. E aí ele publicou essa obra, então, no curso de Economia e Politique, né? E o Pareto percebeu que essa desigualdade na distribuição não era exclusiva da Itália, mas podia ser observada em outros países e em outros contextos sociais. É aqui que a coisa começa a ser generalizada. Várias outras pessoas pegam então essa ideia do Pareto e começam a atribuir a outras coisas, e elas percebem que quase tudo no mundo estava distribuído no famoso 80-20, a ideia central de que quase todos os sistemas, minoria de causas ou esforços, 20%, geravam 80% dos retornos ali. E aí no campo da administração, até hoje essa ideia foi criada para ajudar gestores a identificarem os problemas. Então você pega 80% do faturamento da empresa, normalmente vai estar atrelado a 20% ali dos produtos ou serviços disponibilizados para aquela companhia. E quando você vai ver a qualidade também, né, 20% dos clientes estão gerando 80% das reclamações, e assim sucessivamente esse sistema sendo aplicado em quase tudo. E então se cria o princípio de Pareto, que tenta identificar falhas. 20% das peças de um carro são responsáveis por 80% das falhas, e assim a gente foi aplicando. 20% do tempo de esforço são responsáveis por 80% dos resultados. Raul, como assim, né? Então se você se focar em 20% daquilo que um atleta profissional faz, 20% do tempo de treino, 20% da dieta, você alcança 80% dos resultados daquele atleta. Raul, não é possível? É possível. É que a diferença entre um corredor, por exemplo, maratonista, que chega em primeiro lugar, e um corredor de rua, não é gigantesca. A gente pensa que é de 100%, mas ele não corre 2 vezes mais rápido que um ser humano normal, e nem por 2 vezes mais tempo, né, do que um atleta de rua, por exemplo. Ele corre um pouquinho mais, né? Um nadador profissional, a diferença muitas vezes do campeão para o último colocado está em milésimos. Então, é basicamente isso que a gente foi descobrindo, e foi descobrindo que valia a pena você focar naqueles 20% de esforço de muitas coisas para você chegar em 80% do resultado dessas mesmas coisas. Muita gente que é atleta sabe disso bem, né? O cara que fala ali, pô, você malhar ali bem e tal, equivale a 20% do resultado, o 80% vai ser dieta, né? E aí muitas coisas similares aí a gente tem nisso.